Existem razões para que áreas de nossa vida continuem travadas, mesmo tentando, se esforçando e querendo mudar. E esses motivos não estão apenas nas oportunidades, nem nas condições externas, mas em algo muito mais profundo e silencioso. A verdade é que vivemos dentro de um padrão interno que define o que parece normal para nós. E tudo aquilo que foge muito desse normal tende a ser rejeitado, mesmo que inconscientemente. Você pode até querer ganhar mais dinheiro, viver melhor ou crescer em alguma área. Mas se isso não for compatível com o que você considera natural, você mesmo acaba travando o processo. E isso não acontece por falta de capacidade, acontece por coerência interna. Pensa comigo com sinceridade, quantas vezes algo começou a dar certo, mas você perdeu o ritmo, se sabotou ou simplesmente deixou esfriar? Isso não foi azar, foi o seu padrão tentando te manter no nível que ele já conhece. O ponto central aqui é entender que você não vive o que deseja, você vive o que faz sentido para quem você acredita ser. E essa crença sobre si mesmo foi construída ao longo do tempo, com base em experiências, repetições e interpretações. Se durante anos você se acostumou com certos resultados, eles passam a parecer normais, mesmo que não sejam bons. E o cérebro tende a manter o que é familiar, não o que é melhor. É por isso que esforço sozinho não resolve. Se o interno não muda, o esforço vira desgaste, e os resultados não se sustentam. Agora começa a parte que muda o jogo, pois tudo aquilo que você repete, você fortalece. Pensamentos repetidos viram crenças, emoções frequentes viram estado padrão, ações repetidas viram hábitos. E esse conjunto forma o padrão que você vive hoje. Se você vive preocupado, você reforça decisões baseadas em medo, se vive inseguro, você evita oportunidades, se vive duvidando, você trava antes mesmo de tentar. E perceba que isso não é consciente na maior parte do tempo, é automático, é repetido, é silencioso. Agora imagina o impacto disso ao longo dos dias, semanas e anos. Você começa a perceber que não é um evento isolado que define sua vida, mas sim o padrão que se repete todos os dias. E aqui entra um ponto muito importante. Não é o que você pensa de vez em quando que muda sua vida, é o que você pensa o tempo todo. Porque é isso que direciona suas escolhas. Suas escolhas constroem seus resultados. E seus resultados reforçam aquilo que você já acreditava. E assim se forma um ciclo que mantém tudo exatamente como está. Mas esse ciclo pode ser quebrado. E ele não é quebrado esperando motivação, nem esperando o momento perfeito. Ele é quebrado quando você começa a agir de forma diferente, mesmo sem se sentir pronto. Esse é o ponto que muita gente evita. Porque no começo parece estranho, parece forçado, parece que não combina com você. Mas é exatamente aí que está a mudança, porque você está criando um novo padrão. Quando você escolhe pensar diferente, mesmo que não seja automático, você começa a enfraquecer o padrão antigo. Quando você reage diferente a uma situação comum, você começa a mudar sua forma de funcionar. Quando você age de um jeito novo, você começa a reconfigurar seus resultados. E isso não acontece de uma vez, acontece aos poucos, mas de forma consistente. E com o tempo, aquilo que antes parecia difícil começa a ficar natural. Agora deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você está vivendo de forma consciente, ou está apenas repetindo o que já se tornou automático? Porque essa resposta define o seu nível de controle sobre a própria vida. E se você percebe que está no automático, isso não é um problema, é um ponto de partida. E aqui entra um momento importante desse vídeo.
Se você está tendo esse tipo de percepção agora, se algo começou a fazer sentido de verdade, então você precisa continuar exposto a esse tipo de conteúdo. Então faz o seguinte, se inscreve agora no canal Código Mestre, porque aqui não é sobre frases bonitas ou motivação passageira. Aqui é sobre entender como você realmente funciona e usar isso a seu favor. E quanto mais você entende isso, mais você começa a sair do automático e assumir o controle da própria vida. Então se inscreve agora, porque isso pode ser o início de uma mudança que você vinha adiando sem perceber. Voltando ao ponto central, existe algo que você precisa entender de forma prática. Você não precisa mudar tudo de uma vez, precisa mudar a direção das suas repetições. Se todos os dias você reforça dúvida, medo e insegurança, esse será o padrão que cresce. Mas se você começa a reforçar clareza, decisão e ação, mesmo que aos poucos, outro padrão começa a se formar. E com o tempo, esse novo padrão começa a influenciar tudo e você passa a perceber oportunidades que antes ignorava, passa a tomar decisões que antes evitaria, passa a agir com mais firmeza, mesmo em situações comuns. E isso muda completamente o rumo das coisas. Porque prosperar não é apenas conquistar algo externo, é expandir o que você considera normal para a sua vida. É fazer com que crescer deixe de parecer algo distante e passe a parecer algo esperado. E isso só acontece quando o interno muda primeiro. Outro ponto importante é o ambiente que você alimenta dentro da sua mente. Tudo o que você consome, tudo o que você escuta, tudo o que você repete mentalmente, influencia diretamente o seu padrão. Se você vive cercado de negatividade, comparação e dúvida, isso se fortalece. Se você escolhe melhor o que consome, você começa a alimentar um padrão diferente. E isso tem impacto direto nas suas decisões, e no final, tudo se resume a isso. Você não está preso à sua realidade atual. Você está apenas condicionado a repetir um padrão que nunca foi questionado. E quando você começa a questionar, você começa a mudar. Quando você muda, seus comportamentos mudam. Quando seus comportamentos mudam, seus resultados mudam. E quando seus resultados mudam, sua vida muda junto. Não porque algo mágico aconteceu, mas porque você deixou de repetir o mesmo padrão. E essa é a virada que quase ninguém percebe. Mas quando você entende isso de verdade, você para de esperar e começa a agir com mais consciência. E a partir desse ponto, a mudança deixa de ser uma tentativa e passa a ser um processo inevitável.